Então hoje a gente vai começar a transformar esse carinha aqui em um frigobar 12 volts. Fala galera, começando mais um vídeo aqui para quem tava com saudade da oficina. Estamos de volta, olha aí, e com muitas ferramentas por aqui. O que a gente vai inventar hoje? Então galera, compramos um frigobarzinho 117 litros. A gente tinha comprado um 220, 71 litros. Apareceu esse aqui, uma barbadinha aí, 110 volts, 127, né? Maior, bem maior que o nosso, 117 litros, o nosso era 71. Então hoje a gente vai começar a transformar esse carinha. A gente vai começar a transformar esse carinha aqui em um frigobar 12 volts. Vai dar bom isso? Vamos ver. Vamos ver, fique aí que vocês vão ver. Para quem tá chegando agora, a gente está construindo esse motorhome aqui. Vai ser a nossa casinha. E uma dos utensílios domésticos mais essenciais é esse carinha aqui. Então a gente vai transformar ele em 12 volts para a gente poder usar ele lá dentro com bateria, claro. E aí, para fazer essa transformação, o que a gente precisa? De um outro compressorzinho que já está aqui, um compressorzinho 12 volts, 1224, esse aqui. E aqui já tem o dissipadorzinho aqui de calor da placa, tudo. Já tô com as ferramentas aqui. Então, a galera, olhei bastante vídeos aí procurando se tinha bastante vídeo sobre isso. Tem bastante, galera trocando, não dá muitos detalhes assim. Claro, a galera que é técnico e faz isso, né? Então eu tô começando a trabalhar com ar-condicionado, comecei há pouco, e então já tenho uma noção, sou eletricista, então comprei as ferramentas aí já para trabalhar para mim, e hoje eu vou me arriscar a fazer esse carinha aqui. Vamos ver se vai dar bom. Então a gente já tá aí, já tá com bomba de vácuo, solda, tudo mais, e vou tentar dar o máximo de detalhes possíveis aí para vocês entenderem como funciona e o que vai ser feito. Então pessoal, só para basicamente como funciona o compressor aqui, né? O compressor succiona aqui, puxa o gás lá de dentro e ao mesmo tempo já manda ele de volta para cá. Então ele dá toda a volta na serpentina que tem aqui dentro, sai aqui nesse tubinho aqui, ó, que já sai dentro do filtro. Isso aqui é um filtro para tirar sujeira e tudo mais que tenha no gás. Passa pelo filtro e entra nesse tubinho capilar aqui, que eu tô com um novo aqui, ó. Olha o tamanho que ele é compridão. Então ele passa por esse filtro, por esse capilar, comprime o gás aqui dentro e ele entra por dentro, acompanha esse outro tubinho que é o retorno lá para dentro do frigobar, que sai aqui, se a gente consegue ver. Cadê? Aqui, ele sai aqui, e aqui quando a pressão do gás, quando o gás se expande aqui, diminui a pressão. Quanto menor a pressão, mais gelado. Quanto maior a pressão, o gás aquece. Então aqui refrigera, o gás fica gelado aqui porque baixa a pressão quando ele se expande, gela tudo aqui. Então o compressor tá puxando, né? Tá mandando para cá e puxando para lá. Ele passa por todo o circuito aqui e sai de volta aqui, que é esse tubinho aqui atrás. Desce
desce por aqui, ó, lá no cantinho, que é esse tubo aqui, que entra no compressor e começa tudo de volta. Então, mais ou menos isso, mais ou menos assim funciona um frigobar, um freezer, uma geladeira. Claro, eu não sou um técnico em refrigeração, então me desculpem aí os técnicos se eu errei alguma palavra, algum nome aqui, mas acredito que para quem não tem noção nenhuma já tem uma ideia de como funciona. Um detalhe importante, os detalhes importantes, tá? Para a gente comprar o compressor, a gente tem que cuidar muito a capacidade do frigobar e a potência aqui do compressor, para a gente comprar um compressorzinho que seja compatível, né? Compatível com a potência desse compressor original e que consiga dar conta, né? Muita gente compra aí, de repente compra o mais barato e acaba não cuidando desse detalhe, tá? Eu vi muita gente comprando, eu vi que tem bastante venda essa marca, tá? Desse compressor. E vi alguns vídeos também que não vem, alguns vendedores não mandam esse manualzinho, que é de uma importância tremenda. Aqui a gente tem essas tabelinhas que a gente consegue configurar a velocidade do compressor para que a gente consiga chegar na potência desejada, tá? Então muitas vezes a gente vai lá, de repente paga para alguém fazer e não cuida desses detalhes, Por exemplo, ó, o modelo do meu compressor é esse aqui, ó. Tá meio apagadinho aqui, mas é ZH35G, que tá lá, ó. Vamos focar aqui, ali, tá? Então o modelo do compressor é esse. Vou focar aqui, tá? E aqui nessa tabela a gente mostra que ele tem variações de velocidades, ó. Por exemplo, ele agora de fábrica ele vai ter a velocidade de 2000 RPMs, que é essa primeira aqui, ó, 2000 RPMs, 62 watts, 211.5 BTU, e aqui tem uma outra potência aqui que eu não sei o que é, com uma corrente de 4.1/2 ampere, tá? Esse seria o compressor agora. Se eu fosse colocar, ele me daria essa potência aqui de 62 watts, tá? Eu fui atrás dos dados técnicos do compressor original do Consul 117 litros, que é esse aqui, ó, esse Embraco 30HJR, tá? Então quando a gente acha ele aqui, então o que a gente tem que cuidar é aqui a capacidade de refrigeração, que é medida em BTUs, que é a unidade que mede a capacidade desse carinha aqui de retirar o calor de dentro do frigobar, tá? Ou seja, a gente tem que chegar próximo disso aqui, tá? De 305 BTUs com esse carinha aqui, para que ele dê conta de gelar. Como que a gente vai fazer isso? Aí que entra os detalhes dessa tabela. Aqui, ó, a gente tem
os modelos todos dos compressores. Então, se tu for comprar o mais barato, tu vai ver que tem esse carinha aqui, que é o ZH, tá meio apagadinho aqui, mas dá pra ver, ó, 25G, tá? Então, ele não vai te dar a capacidade que tu precisa. Olha, ele vai chegar no máximo em 252,5 BTUs hora, tá? E isso tu cuidando alguns detalhes, que é muito importante também, que eu vou mostrar aqui, tá? Então o nosso modelo é esse aqui. Hoje de fábrica ele vem assim, ó, com 2000 RPMs, tá? 2000 RPMs, 62 watts e a capacidade de 211,5 BTU hora. Ou seja, se eu instalasse esse carinha aqui, simplesmente tirasse esse e botasse aquele, eu ia perder 1/3 da capacidade de refrigeração dele, tá? E aí muita gente faz isso, simplesmente tira um, coloca o outro, e aí não dá conta de gelar pela capacidade de refrigeração. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tá vendo que ele me dá 4 opções de velocidade do compressor: 2000 RPMs, 2500, 3000 e 3500. E aí nos 3000 e nos 3500 eu chego próximo, ó, 300 com vou focar aqui, deu foco gurizada aqui, com 3500 RPM eu chego a 346 BTUs hora a capacidade do meu compressor. Ou seja, lembra quanto a gente tinha visto naquele lá? Era 300, né? Como que eu faço para aumentar essa velocidade? Aí a gente tem uma outra tabelinha que vem junto do manual aqui também, ó. Tu coloca resistores, tá? Aí ele tem uma tabelinha de resistor aqui, que é um carinha pequenininho, que eu já vou mostrar pra vocês. E aí tu consegue aumentar a velocidade, ó. E para chegar nos 3.500 RPM, ou 13.300, 13.200, que seria mais ou menos a média ali entre o 3.000 e o 13.500, que é o que eu preciso, eu preciso de um resistor de 963 ohms, ou seja, 1K. Então, como eu ia dizendo, a gente tem que pegar esse carinha pequenininho aqui, ó, que é um resistor. Para o que eu preciso conforme a tabela, para chegar próximo aos 300 RPM não, BTUs, eu preciso, só um pouquinho, deixa eu achar aqui, ó, tá aqui em cima, eu tô botando lá embaixo. Eu preciso ali, ó, de 3.200 RPM, que seria um resistor próximo a 1K, 1000 ohms, que seria esse carinha aqui, tá? É muito baratinho, eu paguei, na verdade eu nem paguei, o senhor me deu, porque ele custa 10 centavos, tá? E aonde eu coloco esse resistor para aumentar a velocidade? Aí tem também uma tabelinha aqui, ó. Tem uma tabelinha não, aí tem um diagrama que vem no manual, que é muito simples, ó. Tu vai colocar ele em série com o termostato. Aqui está o termostato, tá? E aí tu vai colocar o resistor, é o número 7. Tu vai colocar ele em série, vai pegar uma ponta do termostato aqui, ó. Vai pegar uma ponta do termostato, vai ligar na ponta do resistor. Pera aí, vamos fazer melhor, vamos botar aqui assim, ó. Seria, a gente faria isso aqui, ó. Eu colocaria o resistor entre a ponta do termostato e a conexão C no compressor, que são essas conexõezinhas aqui, ó, que todas elas estão identificadas, tá? Aqui na lateral,
Deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui, pessoal, eu tenho todas elas identificadas aqui. Negativo, positivo, F positivo, F negativo, D, C, P e T. Então, pessoal, a cor, para quem quiser saber, é marrom, preto, vermelho e dourado, tá? A cor do resistor. Olha, agora vai dar para ver bem. 1 kΩ ou 1000 ohms. Outra opção que esse compressor dá, ele te dá uma configuração para proteção da bateria, tá? Para que o compressor se desligue com um certo nível de bateria baixo. Por exemplo, se tu quer que ele desligue com 10 volts, com 11, para que isso? Para que tu não consuma, para que tu não mate a tua bateria. Então é uma segurança para a bateria. Por exemplo, tu quer que quando chegue a 11.5, que tua bateria baixe para 11.5 volts, o compressor desligue. Essa opção eu não vou fazer agora, tá? Eu vou colocar funcionar, ver como é que vai ficar, e se eu ver que é necessário fazer depois, eu faço. Dito tudo isso, explicado tudo isso, vamos lá, mãos à obra. Bora, primeiramente, tirar esse compressor daqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar o gás desse compressor. Gás retirado. Agora bora com o maçarico a gente retirar todas as conexões para a gente sacar fora esse compressor e começar a colocar o outro. Aí, primeiro compressorzinho retirado. Próxima etapa então seria identificar os cabos. Já tiramos o compressor. Aqui a gente tem o cabo da tomada, né? Ele vem aqui e chega aqui, no caso agora, fase e neutro. Então, que vai passar a ser o nosso azul negativo e o marrom positivo, tá? E sai da fase aqui o marronzinho e entra nesse branco, que é do termostato, que ele funciona como se fosse um interruptor para ligar e desligar o compressor quando chega na temperatura correta. Então vai lá dentro no termostato e volta nesse outro branquinho que vem aqui, ó, nessa outra ponta. E aqui a gente tem, aqui esses três aqui são ligados no compressor. Então aqui é o que vem do termostato, o neutro e aterramento. Então nada de muito mistério aqui, então muito fácil, até pra gente fazer as ligações aquela do... Lembra que o resistor ele vai aqui, ó, entre esse cabo aqui que vem lá do termostato, esse branquinho, ele vai nessa ponta aqui e daqui parte pro motor, pro compressor.
Bom, galera, compressor já no lugar. A minha solda ficou horrível. Ficou muito feia. Mas eu espero que fique funcional. Agora eu vou botar a fazer vácuo aqui. Muito ruim de fazer. Muito apertadinho o lugar para fazer a solda. Mas vamos ver o que vai dar aí. Botei agora aqui a bombinha de vácuo. Vamos ligar ela e vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, amanhecemos por aqui. Não amanhecemos nada, mas ontem ficou tarde. E aí deixei pra fazer. Deu vazamento nas minhas soldas, que eu já esperava, porque foi uma dificuldade pra fazer, tinha ficado muito feia. Então eu botei, dei uma ajeitada aí. Agora parece que ficou bom. Fiz vácuo e aí deixei pra ver se dava vazamento, e tá aí, não temos vazamento por enquanto. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar o gás para ter certeza disso. Pessoal, então agora para colocar o gás, o que a gente precisa? Lógico, a gente precisa desse equipamento aqui, que é um manifold, né, que mede a pressão. E a gente tem as válvulas aqui para fazer vácuo, para colocar gás e tudo mais. E uma balancinha para a gente saber quanto de gás a gente está colocando. Então aqui eu tô com 660 gramas, já com a embalagem, né? São 500 gramas. Ontem, como eu coloquei um pouquinho e vazou, então baixou um pouco aí. A gente vai zerar a tara aqui. Tá? E agora a gente vai saber quanto desse gás vai entrar pro sistema. Ó, vou abrir aqui a válvula do manifold. Rapaziada, não é barbada. Aqui deu bom, mas ali deu ruim. Mais um vazamentinho ali no filtro. Informação importante para os iniciantes, assim como eu. O vazamento que deu foi numa solda que é aquela lá no cantinho em cima lá, ó, o filtro com a tubulação lá em cima. E eu não conseguia fazer de jeito nenhum, a solda embolava, escorria pro filtro, o filtro ficou horrível aqui. E eu não consegui. Aí as outras todas ficaram certinho, não deu vazamento. Ficaram feias, mas deu certo. E ali é o único ponto que eu soldei, que eu tive que soldar com a tubulação lá. E essa tubulação eu fui ver, ela é, eu acho que é latão ou aço, acho que é latão, sim. E aí eu preciso de fluxo, preciso limpar bem ali e fluxo para conseguir soldar cobre com latão. E aí, meus caros, eu não ia conseguir nunca fazer essa solda. Passei a manhã inteira tentando tirar esse vazamento, até pesquisar e ver que não ia dar certo. Mas é isso aí, é errando que a gente se aprende. Vamos lá, vamos atrás desse fluxo para terminar isso aqui.
Fala, rapaziada, um novo dia por aqui e voltamos com a saga do compressor. Agora deu bom, nada de vazamento, botei gás, a solda ficou muito feia, mas agora funcional, não deu vazamento. E aqui tá a bendita fluxo, super fluxo. Esse carinha aqui que me faltava para mim fazer a emenda do cobre com, acho que é latão aqui. Então pessoal, já fiz a elétrica aqui dele, tá? Tem que dar uma ajeitadinha ainda, mas a princípio, ó, esses dois cabinhos aqui, esses dois brancos é do termostato que vem lá de dentro, né? Conectei ele aqui, ele virou azul. Então aqui a gente tem as informações ali conforme o manual. O termostato vai aqui no C e no T. E entre essa conexão e essa conexão aqui e esse cabo, a gente vai ter que botar o resistor depois, aquele que é para aumentar a velocidade do compressor, o RPM do compressor. Então é entre o C e esse cabo. Eu vou tirar ele aqui, ou vou botar o resistor aqui nessa emenda aqui, ó, entre o cabinho e essa conexão, tá? Então negativo azul aqui em cima, positivo da bateria marrom. E era isso. Eu botei sem o resistor agora pra gente experimentar, fazer um primeiro teste, tá? E tinha colocado já um pouco de gás. Vamos ver como é que funciona. Botei um interruptorzinho aqui pra gente conseguir ligar e desligar ele. Ó, aqui ligou o bichinho. A pressão baixou bastante. Depois eu vou dar uma olhadinha como é que ele funciona, qual a pressão de trabalho dele. Mas a princípio tá funcionando. Vamos ver se está gelando lá dentro. Olha aí, já tá geladinho já. Já tá gelando, gurizada. Então agora eu vou dar uma analisada como é que ele trabalha, pra gente colocar aquele resistor, ver pressão de gás e tudo mais. Então deixei ela ligada aqui faz uns 15 minutos, acho. Funcionou bem, gelando, tá gelando certinho. Só que eu botei sem o resistor. Agora eu vou colocar o resistor para dar uma analisada na diferença. Coloquei um pouquinho mais de gás, deixei ela trabalhando numa pressão de em torno de 10 psi, 8 e 10 psi. Então acho que deu bom, deu pelo menos gelando, tá? O compressor ligou, gelando. Agora vamos testar com o resistor. Eu vou medir o resistor aqui para vocês darem uma olhada. Como é um resistor de 1K. Tá aqui, ó, com as duas pontas do multímetro. Eu tô medindo ele, ó. Pessoal, como é 12 volts, se a gente inverter a ligação dela lá na tomada, queima o motor, tá? Não é que nem 127 ou 220 que tanto faz tu ligar ali e funciona. 12 volts não, a gente tem que ter esse cuidado. Então eu comprei esse conectorzinho, né?
que é anti-burro, né? Como assim, anti-burro? Não tem como tu errar. Ah, entendi. Anti-ano, Tu então. não consegue, ó, tu não consegue conectar. Entendi. Só conecta do lado certo. Ah, que legal. Então aí eu vou botar ele no chicote do frigobar. E aí depois só boto um interruptorzinho pra cima do nosso armário pra ligar e desligar ele. E aí quando precisar, só desencaixa aqui e já era. Coloquei o resistor, ó, pra vocês entenderem. Lembra aquele cabinho, os dois cabinhos brancos vem do termostato. Então ele vem, passa pelo resistor e vai até a conexão C aqui, que é esse cabo azul. E realmente aumentou, dá pra ver pela vibração que aumentou a rotação aí do compressorzinho. E tudo funcionando, tudo certinho. Aí, pressão, não sei se vocês conseguem ver, mas ficou ali entre 8 PSI. Olha aí. O geladorzinho já tá bem gelado. Acho que é isso aí, gurizada. Acho que finalizamos. Já estamos geladinho aqui também, já tá refrescando. Botei uma aguinha aí, vamos deixar um tempo para ver se vai gelar. Agora sim, pessoal, tudo finalizado, tudo certinho, tudo bonitinho. Ó, ventiladorzinho funcionando, compressor também está funcionando, silenciosinho. O ventilador, na verdade, faz mais barulho do que o compressor. Ó, organizei os cabos. A única coisa que faltou mesmo foi o LEDzinho e a proteção da bateria, que eu ainda tenho dúvida se vou fazer. Enfim, troquei por um motor 12 volts, a gente usou ele 3, 4 dias aí e durante o passeio fritou a placa e eu tive que mandar de volta para a fábrica lá, e aí eles estão mandando de volta um módulozinho, uma placa nova com o motor. Eles pediram para enviar o motor, eu achei que o motor estava com a resistência muito baixa, enfim, mas vocês vão ver aí o vídeo logo em seguida, antes, ou se já não viram, vão ver logo em seguida um videozinho da transformação. Eu fiz um vídeo e eu só estou esperando chegar esse motor, colocar de volta e ter certeza que ficou tudo certo para postar esse vídeo para vocês da transformação, que para mim foi muito bom também conseguir fazer isso, né? Economizamos uma graninha também, então eu substituí e aí sobrou esse motor 127 que estava lá, naquele cara lá. E como a gente está sem o motor, não veio ainda, a gente não quer ficar sem frigobar Pro para essa viagem. Eu coloquei o 127 aqui, pelo menos para a gente, tendo luz do camping, conseguir usar o frigobar. Esse aqui ficou na enchente, ó, vocês podem ver que ele tá meio manchadinho. E o motor 220 dele tá aqui, tá com as bobinas todas abertas já. Esse aqui é para descarte e esse aqui funcionou bem, então a gente vai usar ele. Aí, atualizando a situação, já botei o compressor. Quem acompanhou aí os vídeos sabe que esse compressor tinha dado problema. Já botei de volta, esse é o 12 volts e aí estamos em teste por enquanto, funcionando. Vamos ver como é que tá aqui. Tinha botado para fazer um gelinho. Tá gelado. Aí, fazendo gelo já. Deixei ele desligado agora um pouquinho para subir a pressão lá no manômetro, para a gente ligar ele de volta depois. Atualizações por aqui. Frigobar funcionando perfeitamente. Consegui aí deixei ele o dia todo funcionando e a gente está consegui temperatura negativa ali no congelador. Chegou a
a menos 15 graus. Chegou a quase 0 graus lá embaixo, na parte mais baixa dele, então perfeito, o dia todo funcionando. Mas vamos seguir analisando ele. Ali, né, esse frigobar eu tirei dali por conta dos cabos que eu tava fazendo. Até uma dica, galera que for fazer a transformação para 12 volts frigobar, a distância, cuidar muito a distância que fica da bateria. Como aqui eu tô usando só a bateria do carro, ainda tá lá na frente a bateria, esse cabo deu toda a volta lá, ó, ele vem por lá, né? Deu a volta aqui por trás e veio por aqui, e eu trouxe ele por aqui para ligar o frigobar. Então, seguramente aqui tem mais de 5 metros. E eu tava com um fiozinho 2,5 e o frigobar começou a não ligar, não ter força para ligar. Eu fui ver, é isso, os cabos muito fino pela distância. E aí fui ver no manual, tudo tem no manual, pessoal, é só olhar. Ele tem aqui uma distância mínima, não sei se vai dar para enxergar aqui, ó, mas cabo 2,5 é no máximo 2,5 metros. Cabo 4 metros, cabo 6 metros, cabo 10 metros. Então, por isso o frigobar tá aqui. Eu tirei ele ali, cortei os fios aqui e botei ele aqui para ficar testando, né? Porque eu não tenho cabo, nem cabo 4 nem cabo 6 aqui. Teoricamente teria que ser cabo 6 aqui para ficar certinho. Não tenho aqui, tem que comprar, então deixei ele testando aqui. Fala pessoal, então encerrando esse vídeo do frigobar, dessa transformação do frigobar. Agora a gente já passou quase 2 meses, acho, de quando eu comecei essa transformação, e o motor foi pro conserto, voltou e a gente ficou testando ele, usando. Então eu queria ter certeza de que tinha dado tudo certo para postar esse vídeo, e finalmente deu tudo certo, tá funcionando, testadinho, bonitinho. Então é isso aí. Se gostou desse vídeo, que eu tentei passar o máximo de detalhes possíveis aí, explicando passo a passo como foi feito, compartilha com a galera, curte, não deixa de curtir, deixa um comentário aí embaixo para ajudar a impulsionar o vídeo, e compartilha o canal para todo mundo aí. Valeu galera, até a próxima.